Alô pessoal, estamos de volta para trabalhar mais um vídeo aqui com relação ao aborto, tradições e contradições. Me chamo Wilson Kramer de Paula, sou de formação básica enfermeiro, especialista, mestre, doutor em enfermagem psiquiátrica. Atuo no ensino e na docência desde 1971. Trabalhei na Universidade Federal de Santa Catarina, onde saí em 2002, por aposentadoria, e ainda trabalho desde então na Universidade do Planalto Catarinense, na área da saúde mental. E hoje é um dia muito interessante, né? Dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças. E falar de aborto nesse dia é muito significativo, né? É bom para se fazer uma reflexão. E nós vamos começar a discutir, então, aquilo que seria considerado na nossa legislação aborto ilegal, né? Mas que tem um viés na moral, não na ética, mas na moral, tem um viés que às vezes é contraditório ao que diz a nossa lei maior. E o primeiro tema é o aborto eugênico. Como eu já informei, tem um livro que nós escrevemos na década de 90, que ainda tem valor, porque pouca coisa mudou então. O livro Aborto, Tradições e Contradições, né? E onde eu relato 2 casos que naquela época eu acompanhei, referentes ao que seria aborto eugênico. No primeiro caso, eu acompanhei uma senhora que estava muito contente quando conversamos a primeira vez, né? Nessa ocasião. Ela estava encantada com a vida, inclusive, principalmente porque disse que estava grávida. Alguns dias depois, essa mesma senhora, essa mesma mulher, em desespero, clamava por ajuda. Estava com rubéola e por isso temia as consequências desastrosas possíveis, né, desta virose sobre o embrião. Nós sabemos que o embrião, o bebê até o 3º mês, primeiro trimestre da gestação, quando a mãe tem rubéola, corre risco, efetivamente, de malformação, né? O que é o aborto eugênico? Aborto eugênico é aquele que geralmente é praticado por profissional de saúde e tem como objetivo eliminar o concepto indesejado. Não se quer que essa criança nasça. Por quê? Porque existem preconceitos, né? Preconceitos raciais, religiosos, como foi feito com as mulheres judias no tempo da Segunda Grande Guerra, e que ainda em muitos lugares do mundo esta prática ocorre. Problemas de preconceitos raciais, culturais, religiosos, éticos, morais e tal, né? Ou uma segunda consequência, ou segunda causa, melhor dizendo, né? Por uma doença ou defeito congênito, que o concepto possa apresentar, né? Adquiridos em mulheres que apresentam rubéola. E essa rubéola é até o 3º mês. Então, até o 3º mês, a mulher apresentando um quadro de rubéola, ela corre um risco efetivo de vir a ter um filho com problemas congênitos, né? Problemas sérios, às vezes, né? Deficiências mentais graves e tal. Então, no caso dessa senhora, o grande medo dela era
as decorrências dessa rubéola, as consequências dessa rubéola, né, que poderia fazer com que ela viesse a ter um filho com problemas graves por malformação. O que a gente tem que entender é que tem uma falácia nessa história, porque, obviamente, está comprovado que mulheres que passam por rubéola podem vir a ter, no primeiro trimestre, podem vir a ter problemas com os rebentos, né? Eles podem apresentar problemas de malformação. Mas tem uma história mal contada, por uma falha na estatística desses dados coletados, né? Então, tem certos pesquisadores que vão apresentar resultados percentuais sobre a malformação fetal, que pode ser por virose ou por outros agravos, inclusive infecções e tal, que às vezes são reconhecidos cientificamente e até nem tanto assim, né? Muitas vezes há uma falha metodológica nessas pesquisas, né? As estatísticas vão apresentar resultados alarmantes, uma incidência muito grande, e então as pessoas se intimidam. E os próprios profissionais, à luz desses dados, acabam tomando decisões, né, às vezes, que não estão bem assentadas em um dado estatisticamente confiável, né? Qual é o erro mais comum e que vai influenciar para que pessoas desavisadas, ou não, até os pesquisadores entram nessa muitas vezes, para apontar risco de malformação? Então, o que acontece? Você tem a rubéola como um dado importante. A presença de rubéola até o 3º mês vai ser motivo de risco para malformação. Então, você precisa primeiro fazer um diagnóstico de que é rubéola, né? E essas mulheres então, vão ser controladas clinicamente, vão ser encaminhadas por algumas pessoas para o aborto ou não, né? Se não fazem o aborto, que pode ser feito inclusive clandestinamente, na maioria das vezes até, né? Elas então, levando essa gestação a termo, vão ter bebês com malformação. E esses vão entrar na estatística. Só que aquelas que usaram outros recursos, piores do que o serviço de saúde, né, e que não deixaram esse feto progredir, esse embrião progredir, eles não vão entrar na estatística. Então, esse dado não tem a força que ele acaba apresentando, porque ele sempre será positivo. Uma mulher teve rubéola, malformação. Teve rubéola, malformação. Aí vai aparecer algumas mulheres que vão dizer, ou vão ser diagnosticadas com rubéola e acompanhadas no rubéola do primeiro trimestre, e que acabam não tendo bebês com malformação. E aí você vai fazer uma estatística. Entre 100% das mulheres que apresentaram rubéola no 3º mês, até o 3º mês da gestação, X apresentaram problemas e Y não apresentaram problemas. Está feito o dado, está levantado o dado. E aquelas que abortaram sem passar pelo médico, né, e que tiveram rubéola ou não tiveram rubéola, né? E as que não tiveram rubéola, gente, onde é que vão entrar na estatística? Que estatística é esta, né? Metodologicamente, é um viés muito grande, há um risco muito grande de erro. Então, os dados alarmantes podem ser mais ou menos. Eu não estou aqui dizendo que está para mais ou para menos, eu estou dizendo que pode ser mais ou menos. Agora, que esse dado não tem fidedignidade absoluta, eu assino embaixo, né? Então, o que nós temos que entender é que esses bebês, quando apresentam anomalia, reforçam o risco, né? E quando não apresentam anomalia, o que eles fazem, né? Eles não são apresentados com clareza. Então, eu fiz para aquela senhora que me procurou pedindo ajuda, eu expliquei toda
todos esses dados, né? Não tem dados confiáveis, eu disse para ela. Falta registro de pesquisa formal no pré-natal. Todas as mulheres deveriam, um grande percentual, um, um número muito significativo, deveria passar por um serviço médico de qualidade e fazer esta checagem com relação à rubéola, né? O nosso serviço de saúde materna, principalmente nas populações com menos acesso à saúde, são precaríssimos, né? E não existe esse acompanhamento com esta severidade. Tem gente muito séria tentando fazer essas coisas, mas os recursos, os métodos, têm muitas falhas, né? Quantas pessoas, quantas mulheres gestam, passam por rubéola assintomática? Quadros chamados subclínicos. Nem se dão conta que tiveram. Teve um desconfortozinho na pele, parecia uma urticáriazinha, coisa desse tipo, né? Não teve o quadro clássico da rubéola, não teve desconforto muito grande. Às vezes é despercebido, é despercebido. O vírus não tem a virulência, no caso dessas pessoas, que dê um sintoma forte, resistente, isso é rubéola, né? Para um clínico experiente, olhou a pele, em certas circunstâncias, não precisa nem fazer exame, né? Agora, quando é subclínico, todos dançam, todos dançam. Dança a cliente, dança o serviço de saúde, né? Isso aí é uma alergiazinha, né? Uma coisa insignificante e tal. Então, nós saímos com essa conversa, né? Tentando mostrar que havia risco, mas esse risco não era tão alarmante, que havia uma grande possibilidade de ter um bebê saudável, né? Mas a pessoa, obviamente, voltou ao seu obstetra, né? E com ele conversou e ele manteve a posição, né, de que era indicado o aborto, que o risco de ter uma malformação era muito grande e tal, né? E ela, então, quando me volta para a conversa, outro dia, né, quando nos encontramos, eu tentei explicar para ela que valia a pena correr o risco, né? Que tipo, falei até lá do nosso grande maestro, né, cuja família, irmãos eram todos com deficiência mental, né? E que ele acabou sendo o maior pianista de todos os tempos, né? E que a mãe pensou em abortar depois de ter 4, 5 filhos com defeitos, ela queria abortá-lo, né? Ela não abortou, ele se transformou no grande maestro, grande pianista, que morreu surdo, e compunha surdo, inclusive, no final da sua vida. Mas não adiantou, né? Ela foi ao médico, né? E lá ele disse que deveria ser feito o aborto. E a proposta do aborto eugênico foi mais forte. Para concluir esse caso, o aborto eugênico tem sido defendido por pesquisadores que, respaldados pela ciência, mais especificamente a engenharia genética, podem detectar precocemente anomalias graves. Entretanto, a legislação brasileira proíbe o aborto eugênico e estão sujeitas aos rigores da lei as pessoas que praticam ou se submetem a esse tipo de aborto, né? Deixar bem claro isso, né? O aborto eugênico não é permitido por lei, de acordo com a legislação brasileira. Mas o segundo caso é muito interessante, né? Nós tivemos uma outra cliente, pessoa muito, muito chegada, né? E com essa cliente eu tive uma troca. Ela não morava na mesma cidade que nós estávamos, né? E por telefone nós conversávamos muito frequentemente.
Era uma pessoa inteligente, com grande formação na área das ciências exatas, muito religiosa, antiabortista por formação. Né? Mas ela tinha um problema clínico muito severo, né? E que fez com que ela fosse submetida a diversas cirurgias, múltiplas cirurgias. Né? E em função do agravo, da gravidade do problema, a perda da função dos órgãos, né? Ela acabou tendo de se submeter a um tratamento medicamentoso por uma substância química que era descalcificante. Diariamente ela tomava um descalcificante em dose elevada. E no meio desse tratamento descalcificante, ela engravidou. Uma gravidez que não foi planejada, mas também não era indesejada, né? Foi, entre aspas, acidental. E aí o que aconteceu, né? Ela foi consultar um especialista na área do órgão afetado, né? E que indicava esse tratamento descalcificante. O clínico disse que esse uso prolongado durante a gravidez ia causar danos irreparáveis ao feto. Ele não teria condições pela descalcificação. Né? E lógico que foi encaminhado a um obstetra. O obstetra confirmou a opinião do clínico, né? E também indicou o aborto. Uma noite essa pessoa me ligou, né? E chorando, né, pediu que ele dissesse o que fazer, o que eu devo fazer. O que você me disser que eu devo fazer, eu faço. Eu coloquei que não era eu que deveria tomar essa decisão, né? E recomendei que ela procurasse um outro clínico da área do órgão afetado e um outro obstetra. Passados alguns dias, ela liga novamente e diz, olha, estive nessa e daquela situação e a indicação continua sendo de aborto. E agora, o que eu devo fazer? Né? Sim, e o seu esposo, o que diz? Foi a pergunta que eu fiz para ela. Né? Nós dois temos a mesma opinião, né? E temos uma dúvida muito grande a respeito. Né? O maior problema é o aspecto religioso. De acordo com nossa formação religiosa, nossas crenças, nossa ética, nossa moral, né? O aborto não deve ser praticado. Bom, o que eu vou fazer? Né? Orientei para que ela procurasse um sacerdote, já que ela era católica, apostólica romana, né? Um sacerdote seria um encaminhamento que o enfermeiro poderia dar, né? Nessa situação. Embora nós atendemos as necessidades psicoespirituais das pessoas, né? Devemos atender, o melhor nessa situação seria encaminhar, né? Não para se livrar do caso, é para confortá-la espiritualmente. Né? Quando ela liga novamente, entra em contato conosco, né? Ela relata a entrevista com o padre. O padre foi muito interessante, muito sincero. Né? Ele reafirmou que é pecado, que tudo mais, que o aborto, né, é um crime, então, né? Mas ele confortou a cliente. Né? Ele teria dito para ela mais ou menos o seguinte, né? Deus é bom, Deus é pai. E fechou dizendo que no final, ele vai entender isso e vai te perdoar. Né? Vai perdoar vocês, ele disse. Aí eu falei para ela, se tu vai para um aborto, tu deve fazer isso dentro dos preceitos médicos legais. Né? E orientei até para que ela procurasse o Conselho Regional de Medicina do estado onde ela estava, né? E que a decisão final seria deles. Quem deve decidir não é a mulher, no caso, quando tem um casal, é um casal, né? Não é a mulher, é a família que deve decidir, né? E ela abortou. Passado algum tempo, mais de ano, né? Acabamos nos encontrando numa cidade.
comum para nós dois, né? E os dois tocaram um assunto comigo, né? E eu perguntei, né, como é que está a coisa. A mulher chorou. E dizia para mim, até hoje eu não sei se agi corretamente, né? Pessoal, segundo a lei, o aborto não é considerado crime quando cumprir as formalidades éticas legais, né, e for provocado por médico, com a intenção de salvar a vida da gestante em risco. Esse seria o aborto terapêutico, então, né? Seria permitido. No caso de G, que seria a paciente essa, embora aparentemente a indicação médica é terapêutica, mas não é terapêutica, não é para salvar a mãe. A mãe, do seu ponto de vista de saúde, estava bem, né, dentro dos limites, mas não corria risco de vida, né? Esse aborto, então, não foi terapêutico, ele foi eugênico, porque o aborto eugênico é que resolve, né, o problema do feto indesejado, porque tem uma anomalia. Então, é ele que apresentava o problema maior, né? Há que considerar, minha gente, que em abril de 2012, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a gestante tem liberdade para decidir se interrompe a gravidez, caso seja constatada, por meio de laudo médico, a anencefalia do feto, condição caracterizada pela ausência parcial do encéfalo e da calota craniana. Então, no Brasil, de certa maneira, existe um aborto eugênico, né? Que é esse do feto inviável por anencefalia. Pessoal, hoje, como eu falei no início, é 11 de outubro. 11 de outubro de 2023. Eu tenho 81 anos de idade, né? Tenho filhos, tenho netos, tenho bisnetos. E estamos à véspera do Dia das Crianças. E nesse dia, eu dedico esse vídeo em nome de todos os ovos humanos, zigotos, embriões e fetos que não tiveram a oportunidade de sobreviver, em nome da ética, da moral e da lei. Tudo criminoso. A Inglaterra, na década de 90, descartou 3 milhões e meio de embriões. Em meados da década de 90. Em um ano só, 3 milhões e meio de embriões. Então, a minha dedicatória é essas futuras e não nascidas crianças que foram dizimadas em nome da raça pura. Obrigado. Até a próxima.